Olá pessoal, então vamos continuar falando de um tema que é super importante para vocês, que é o marcador de discurso, só que dessa vez nós vamos enfocar em um aspecto diferente. Porque dentro da mesma listinha lá dos marcadores que expressam contraste, vocês podem observar que na frase eles vão ter posições, eles podem ter posições diferentes. Como por exemplo, but, however, although e despite, que são muito recorrentes nos textos que vocês vão ler, eles vêm geralmente em posições distintas. Então, como vocês podem observar, através dessas duas orações, David was sick, he went to the concert with his friends, elas podem ser conectadas pela ideia de contraste, porque não se espera que uma pessoa que esteja doente vá a um show com seus amigos. Então, nesse caso, a gente pode usar, por exemplo, o marcador but, que vocês viram que expressa contraste. Nesse caso, se a gente quiser usar o but, eu vou colocá-lo nessa posição. David was sick, but he went to the concert with his friends. Então, nesse caso, vocês percebem que o but, ele une as orações em uma frase só. Seria um sentido similar do mais que a gente tem em português. Agora, se eu quiser usar um however, já muda um pouquinho a frase. Eu também vou colocar na mesma posição do but, mas geralmente o however ele vem no início de uma outra frase. Então eu falaria David was sick, ponto, however, he went to the concert with his friends. Então, diferentemente do but, eles carregam o mesmo sentido, só que seria mais equivalente ao nosso porém no português. Então, vocês viram que houve uma alteraçãozinha na frase. Bom, agora se nós quiséssemos usar, em vez do but e do however, se a gente quisesse usar o although, por exemplo, que também expressa contraste, a frase já ficaria um pouquinho diferente, porque ele começa a frase em vez de ficar no meio da mesma. Então, eu usaria although David was sick, he went to the concert with his friends. Então, altera um pouquinho e a gente tem um sentido parecido com apesar do português. Então, apesar de David estar doente, ele foi ao show com seus amigos. Então, o although, diferente do but, do however, ele vai ocupar o início da frase. Agora, no caso do despite, a gente vai ter mais alteração ainda na frase. Porque se eu uso despite, depois dele a gente muda, não vai ter oração desenvolvida com sujeito e verbo, a gente vai direto para o verbo usando o ing. Ok? Então ficaria, despite being sick, he went to the concert with his friends. Então tem o mesmo sentido do although, que é apesar dele estar doente, só que em vez de fazer a oração desenvolvida, a gente coloca o verbo com ing. Mas só que vocês também podem encontrar em textos o despite, como a gente observa nesses exemplos aqui. Despite his sickness, o que eu fiz? Transformei aquela oração em um substantivo, então eu falaria, apesar de sua doença, ele foi ao show com seus amigos. Então, o que a gente pode concluir? Que apesar do despite ter o mesmo sentido do although, percebemos que na frase, a sintaxe da frase vai mudar um pouquinho. Nesse caso, a gente usou o verbo com ing, ou então a gente usa o substantivo. Uma outra possibilidade também seria despite the fact that he was sick. Então, usar o the fact, como também muitos alunos estão habituados a ver em textos. Então, o que a gente percebe? Que esse the fact se alinha com his sickness, porque é seguido de um substantivo. Então, qual é a mensagem dessa aula? É que justamente vocês percebam que dentro da mesma lista, os marcadores podem ser usados em lugares, em posições diferentes da frase. Então, fiquem atentos para não se confundirem. Então, é isso. Obrigada. Até a próxima.